dia a todos, obrigada por terem vindo, né, ao convite, à convocação, uma vez que é importante a gente do hospital estar esclarecendo algumas situações, né, que vêm sendo referidas na mídia, na Câmara de Vereadores, em relação à nossa situação epidemiológica, em relação à situação de saúde que se encontra hoje na cidade de Sousa, né? Eu estou aqui como diretora para dizer os serviços que o hospital, o planejamento que o hospital está fazendo para combater, né, essa dengue, essa virose. É uma situação que não depende só do hospital, não depende só de um ente só, ele depende de vários setores da saúde, precisa da população, precisa da imprensa para estar divulgando e orientando também essa população. E eu achei importante fazer essa coletiva, apesar de ser um pouco introspectiva e tanto para a mídia não estar respondendo ou estar sempre na imprensa, mas eu acredito que essa foi a hora, é importante dar essa satisfação à sociedade e também a vocês que ficam na ponta escutando o que a sociedade leva até vocês. Coloquei pauta na pastinha só como forma de orientação, mas as perguntas são livres, todos podem perguntar, tirar qualquer dúvida, né? Poliana, eu estou aqui para responder. Um ponto em que chama muito a atenção da população de Sousa é a questão da dengue. Muito se tem comentado a respeito disso, a própria secretária de saúde do município de Sousa, em entrevista à imprensa, já admite um surto monstruoso de dengue em Sousa. Como é que está essa questão do hospital regional? Quais são os casos já notificados e como é que se dá o encaminhamento de pessoas com suspeitas ou diagnosticadas com dengue hemorrágica para outros centros? Hoje no hospital é claro, é notório que nós estamos com uma superlotação. Essa superlotação é proveniente desse surto epidemiológico que nós estamos vivendo. As notificações do setor de epidemiologia passa dos 360 casos notificados, comprovados. Nós, até hoje, dia 17, né, nós realizamos 22 transferências com casos de dengue hemorrágica. É um número significativo, preocupante, né, para o nosso município. E em relação à dengue, o doutor Celso está aqui, convidei para ele dar uma explanação acerca dos sintomas, do fluxo, como é que pode ser feito desses pacientes. Gostaria que vocês ouvissem a declaração. Gostaria de agradecer a presença de todos e procurarei ser breve na explanação, mas estarei à disposição de qualquer pergunta que vocês precisarem, necessitarem fazer. Certo? A dengue, como todos nós sabemos, é uma virose transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, pela fêmea, no caso, pela picada da fêmea, né, que é a única que transmite os ovos, e é uma que se caracteriza, vamos dizer assim, por 3 estágios. A gente vai falar rapidinho sobre a dengue clássica, que é a que comumente nós temos, a dengue hemorrágica, que nós estamos tendo proporcionalmente um surto, porque é considerado um surto pela demanda que a gente está encaminhando, porque a dengue hemorrágica, como todos sabem, ela tem que ser encaminhada. Eu estava conversando com um cidadão ali sobre a questão do tratamento. É um tratamento que mobiliza equipe e também mobiliza insumos que nós não dispomos. Por isso que quando um paciente tem a confirmação de dengue hemorrágica ou uma forte suspeita, a gente está fazendo o encaminhamento. Para vocês terem uma ideia, esse encaminhamento devia ser feito com plaquetas em torno de 60 a 80 mil. Nós estamos fazendo quando elas estão menos de 30, porque o sistema de saúde não oferta vagas. Eles simplesmente não recebem porque não tem como. Então nós já estamos mandando os casos que são absolutamente graves, certo? A dengue clássica, aí a gente não pode, vamos dizer assim, deter-se em muitos detalhes, mas só algumas informações que eu vou prestar. Uma fêmea, por exemplo, se ela encontra uma água parada, água limpa, preferencialmente não potável, ela consegue pôr 100 ovos. E uma fêmea consegue transmitir 600 casos. Quer dizer, um só mosquito consegue transmitir até 600 casos de dengue.
Esses ovos, quando eles entram em contato com a água, como eu já disse, uma água limpa, eles se transformam, tá certo, em larvas, tá? Que a gente chama de pupas, certo? Isso leva de torno de 7 dias, de 2 a 7 dias para que elas se transformem em pupas e daí se transforme no mosquito adulto. E a fêmea já tem a condição de ovular. A fêmea é a única que pica o ser humano porque ela precisa do ferro para exatamente produzir esses ovos. É por isso que o mosquito macho ele não pica, ele não transmite a doença, certo? A dengue clássica se caracteriza por uma febre alta, normalmente febre em 40 graus, isso do segundo, terceiro dia até o sétimo dia, dores no corpo, né? Dores articulares, dores osteomusculares, dor retroorbitária, ou seja, atrás dos olhos, cefaleia, essa é a dengue clássica, aquele tipo que a gente conhece. Falta de apetite, prostração, muitas vezes uma sede intensa por conta da desidratação que a própria febre pode causar, e essa dengue clássica ela é autolimitada, ou seja, em tese, essa dengue clássica vai desaparecer por ela mesma depois do sétimo dia, até 10, 12, 14 dias. Vai depender de 3 coisas que são levadas em conta na questão da dengue. A virulência, ou seja, a letalidade do vírus, isso já está demonstrado que um vírus pode se diferenciar um pouco do outro na maneira como ele ataca o paciente. A carga viral, ou seja, quanto foi transmitido para essa pessoa, e também a imunidade do paciente que foi picado, que foi contaminado. Essas 3 coisas são decisivas para que você tenha o curso da doença, no caso da dengue clássica. Quando a febre está desaparecendo, 5º, 7º dia, aí podem surgir as complicações. Claro que essas complicações podem surgir no 2º, 3º dia. A prática está nos mostrando que no 3º dia a gente tem uma alta, vamos dizer assim, uma alta velocidade de curso dos sinais e sintomas dessa dengue. Então as complicações que podem transformar a dengue clássica numa dengue hemorrágica, que é muito conhecida e está sendo muito falada. E que proporcionalmente, como eu disse no início, ela está bem mais acentuada do que nos outros surtos. Pois não. Ok. Bom dia aos colegas da imprensa, através de nossa ligação. De passar como se fosse outra virose, que é do gênero flavivírus, né? A dengue. Então veja só, o exame que nós fazemos, no caso da dengue hemorrágica, a gente vai pelo hemograma. Ou seja, quando você encontra uma leucopenia, tá? Você encontra também uma neutrofilia, que são diminuições dos leucócitos, e a trombocitopenia, que é a diminuição das plaquetas. Então, na verdade, não é que demore, é que um exame só não me permite fixar isso aí como uma dengue hemorrágica. Eu tenho que ter um intercurso de 2 exames, 3 exames, para ver que as plaquetas estão caindo, as plaquetas estão diminuindo, para classificá-la como hemorrágica. A não ser, já que você proporcionou assim uma das formas da dengue, que é a hemorrágica, a não ser quando você tem complicações, certo? Como o próprio sangramento, epistaxe, que seria o sangramento nasal, sangramento de gengivas, sangramento de órgãos internos, o exantema, aquelas petecas que aparecem no corpo, aquilo são sangramentos de vasos capilares finos que se expõem na pele. Então, quando você já tem um sangramento visível, clinicamente, sinais e sintomas mostrados pelo paciente, e tem um diagnóstico de laboratório mostrando que é dengue, aí a gente já tem a formação do conceito de hemorrágica, certo? Agora, só a título de informação, o hemograma que é vital pra gente, tá? E o NS1, e aqui a gente faz, acredito que 30, 40 minutos sai o resultado do exame, é isso, mais ou menos, 30, 40 minutos. Quando a gente pega uma sorologia, que aí você vai investigar se o paciente já teve dengue antigamente, ou se está tendo dengue, ou os dois, tá certo? A sorologia normalmente demora um pouquinho mais, né? Mas a sorologia não é necessária para você fechar o diagnóstico de fecha o diagnóstico de dengue com sinais e sintomas, como eu citei, no caso da dengue clássica, e um laboratório, um NS1 positivo. Mas esse NS1, normalmente, ele só positiva após 48 horas. Vai depender da carga viral, vai depender de outras coisas. Então, nas primeiras 48 horas, é improdutivo você fazer o NS1. Se o hemograma trouxer uma leucopenia com uma neutrofilia e uma trombocitopenia, e os sintomas do paciente, não tem o que discutir. É tratar como dengue, certo? A diarreia pode estar presente? Sim, o Sistema Único de Saúde ele é dividido em responsabilidades, certo? As responsabilidades em relação ao Estado é um setor de epidemiologia que coordena todos os setores de epidemiologia das secretarias municipais de saúde, que fica fazendo esse estudo, né, o levantamento desses casos.
A alta complexidade, que é o recebimento e o tratamento das dengues de gravidade, estão sendo feitas, estão sendo tratadas, né? E existe também a parte da atenção básica e das secretarias municipais de saúde, que no caso são de suma importância nesse caso. Por quê? Os agentes comunitários de saúde, eles são pelos municípios. Os agentes de combate à endemia, eles são do município. Então, os municípios de todas as regiões devem fazer manifestações em suas cidades, conscientizar a população em relação à erradicação desse mosquito, que a gente vem vendo que nos vários anos a gente tem surtos. O ano passado, se voltar à memória, a gente teve chikungunya, teve zika, microcefalia. Esse ano estamos tendo a dengue. E vamos esperar para o próximo ano ter o quê? Né? Então, a gente precisa realmente fazer atitudes. O Estado precisa, está sendo feito. As denúncias, basicamente, é de atendimento, de demora do atendimento, da superlotação. Estamos buscando médicos. Era nós estamos colocando 2. Teve dias que nós tivemos 3. Tem dias que nós não conseguimos colocar 2 porque nós não temos profissionais que estão disponíveis para estar na escala. Quem tiver profissional médico que queira indicar para a unidade, pode mandar procurar o hospital. Nós estamos precisando nesse momento para dar o suporte à população. Os municípios, acredito que já sabem da realidade e estão tomando as atitudes. A Secretaria Municipal de Souza já iniciou um mutirão, né, de combate a esse mosquito, e pedimos à população e a colaboração de todos para a gente estar fazendo realmente um grande manifesto na nossa cidade, que nossa cidade está doente. Da saída do materno-infantil, do prédio materno-infantil para o regional de Souza, foi feito em caráter de infraestrutura. Nós sabemos que o antigo prédio ele tinha problemas de infraestrutura relacionado à parte elétrica, né, que houve a questão do curto-circuito no ar-condicionado, que foi o motivo pelo qual a gente veio para cá na época. Nós tínhamos problemas hidráulicos de esgoto, que ele subia de 3 em 3 meses, né, retornava, e era uma situação que causava riscos eminentes de infecção hospitalar. Isso acontecia no bloco cirúrgico. Nós não seríamos irresponsáveis ao ponto de acontecer aquela situação de que foi um incêndio e deixar crianças, gestantes, RNs continuando nascendo lá. A infraestrutura lá, o que é que se tinha no antigo prédio materno-infantil, tem que deixar claro. O que é que se tinha? Os leitos, o centro cirúrgico e a parte ambulatorial, que era de atendimento. A CME, que é a Central de Esterilização, a UTI, a área vermelha, o raio-x, o laboratório, a lavanderia, todos os serviços que é de extrema importância para o funcionamento de um hospital, era realizado aqui no Hospital Regional. Então, naquele momento, foi necessário e foi até para melhorar a assistência. Alguns médicos chegaram para mim, obstetras, disseram que foi bem melhor ter vindo para cá. O Rodolfo sempre trabalhou com a gente em relação na parte de obstetrícia, que ele auxilia a parte de obstetrícia. Ele via situações que aconteciam no bloco cirúrgico que estava impossibilitando de continuar o serviço lá. E foi necessário, naquele momento, o governo do estado, a Secretaria de Saúde, a direção, optou por estar aqui. Esse ano, o governador anunciou a ampliação, a construção do anexo. Será um grande feito na nossa região, na cidade, para todo mundo. E em relação à parte de pediatria, Denis, realmente é uma especialidade que ela tem uma escassez muito grande de profissional. A gente não consegue fechar uma escala de pediatra numa porta de entrada no hospital. Você vai no HU infantil, que abriu agora, que teve concurso para a EBSER, você não encontra pediatra na porta de entrada, porque não se tem recursos humanos disponíveis na nossa região, no sertão. Até mesmo nos outros HUs, na porta de entrada, o ambulatório é feito por clínicos, é feito por médico que faz uma triagem. Esse paciente é interno e aí sim o pediatra que faz o acompanhamento, o tratamento desse paciente. Seria ideal, lógico,
que tivesse pediatra na porta de entrada, mas nós não temos esse recurso humano para estar fazendo esse atendimento. Realmente, 130 atendimentos é desumano. O risco de erro aumenta, né? Porque todo humano, a gente é humano, a gente não é uma máquina, né? E em relação a esse surto, realmente o que é que a gente pede à população? Que venha à unidade hospitalar quando realmente tiver gravidade para vir à unidade hospitalar. Porque a unidade hospitalar é urgência e emergência, risco iminente de morte. Aqui é para estar o atendimento intensivo àquele paciente. Se vier 130 pacientes, dos 130 pacientes, eu vou lhe dizer que os 30 seria o nosso perfil, que seria a nossa responsabilidade. Mas a gente vai voltar os 100? Não vai voltar, porque a população precisa do atendimento. Vi até o requerimento feito pelo vereador, achei que realmente é uma atitude que deve ser tomada, pedir as melhorias de infraestrutura. O governo do estado entende isso e já antecipou em relação a isso também, essa ampliação. Acredito que, se Deus quiser, a parte burocrática já vai acabar para a gente dar início à construção. E em relação a equipamentos, também recebemos emenda de equipamentos. Vai vir equipamentos não só para a área do materno-infantil, como para a área vermelha, monitores, oxímetros, para o centro cirúrgico, para a UTI. Enfim, vai melhorar a nossa assistência, vai dar capacidade aos médicos de trabalharem. E acredito que o Estado está fazendo o seu papel e quer que todos façam a sua corresponsabilidade para que a saúde funcione. Não adianta encontrar culpados, e sim a gente ter soluções e planejamento dos problemas. E nós temos 3 ambulâncias em funcionamento, com o fluxo de transferências, realmente temos que ter esse planejamento. Algumas vezes nós solicitamos aos municípios para fazer esse apoio nessa transferência. Esse apoio a gente também pede aos hospitais vizinhos, como Cajazeiras, como Catolé do Rocha, essas ambulâncias. E essa solicitação de ambulâncias foi pactuada, nós assinamos um TAC, que realmente, quando esgotar todas as nossas possibilidades de transferência, a gente pode estar solicitando essa colaboração dos municípios, já que os pacientes também são oriundos dele. E a gente tem esse suporte, está dando certo até o momento. Graças a Deus a gente não teve dificuldade até o momento em relação às transferências. E uma das crianças que era gêmea morreu. A solução que a senhora está tomando para esses casos, para evitar que aconteçam esses erros com a equipe do hospital regional. E o mais fato interessante, que eu presenciei, não quero revelar o nome do médico, mas ele estava atendendo no hospital regional e no materno infantil ao mesmo tempo. Isso é fato ou é boato? Em relação a essas denúncias, essas fatalidades que aconteceram na unidade hospitalar, existe um pré-julgamento, nós não podemos julgar e acusar, dizer que foi erro de aplicação de medicação, dizer que foi erro médico, né? Porque fatos devem ser investigados e devem ter pareceres para realmente a gente estar dizendo que de fato aconteceu. Existem intercorrências obstétricas, a obstetra está aqui e pode falar nisso, a obstetrícia é uma caixinha de surpresa. A maternidade, ela é feita para atender as gestantes no momento para ter o seu filho. O acompanhamento e a evolução da gestação, ela deve ser acompanhada durante os 9 meses. E essas intercorrências têm que ser vistas, têm que ser previstas e têm que ser prevenidas durante todo o pré-natal. A maternidade, ela não pode simplesmente ser penalizada por um processo que aconteceu de um histórico que vem desde o início de sua gestação, né? Em relação ao fato, o processo administrativo foi aberto, estão sendo investigadas as causas, a equipe. Existe um número maior de erros, de estresse, né, no atendimento. Às vezes, qual é o profissional, uma técnica ou enfermeira que atende 130 pacientes e não acontece de se estressar, de cometer. Lógico que a orientação da direção é que todo mundo seja bem atendido, que haja humanização no seu atendimento, mas realmente os fatos que aconteceram, todos são apurados, existe uma ouvidoria, todos são ouvidos, nós investigamos e punimos realmente quem tem que se punir. Mas é fato que o médico atende no horário só,
no hospital regional e também no materno infantil? Existe uma escala da parte pediátrica, existe uma escala da parte ambulatorial do hospital regional. Se aconteceu nesse dia, ou fato, ou boato, realmente deve ter acontecido de um médico ter ido ou almoçar, ou ter ido para um repouso, e para não deixar uma espera muito grande de atendimento, pode ter acontecido realmente. Eu não sei o dia, a hora, e realmente não sei lhe explicar o que você está passando. Eu perguntaria agora ao médico, é viável fazer o atendimento ao mesmo tempo ao hospital regional, que atende adultos, certo, e ao materno infantil, que atende crianças, ao mesmo tempo? O pensamento do médico para atender o paciente, ele está atendendo um adulto, da mesma hora ele sai para atender uma criança. Há um erro de evolução que pode acontecer? absolutamente. Antes de tudo, ele é médico, certo? E se ele é médico, ele detém a fisiologia e a fisiopatologia, certo? Então não há de forma alguma, porque veja bem, eu estou na porta de um hospital e posso receber multi-acidentados. Eu posso receber 50 pessoas de uma vez, entre adultos, crianças, idosos. Eu posso receber todos. E sou obrigado a triar, fazer a triagem e fazer o primeiro atendimento, fazer a estabilização dos pacientes e, a partir daí, encaminhar esses pacientes. Então, o médico, eu respondo como médico, né? Eu estou respondendo não como pessoa. É claro que se você tem um serviço extenuante, desgastante, você, claro, eu não usaria a palavra estresse, né? Seria mais um desgaste, tanto desgaste físico como desgaste também mental, né? Porque o consumo é muito alto. Pois não. Mas é permitido pelo SUS o médico fazer os dois atendimentos, tanto no hospital regional como no materno infantil? Não infringe, eu não sei a questão administrativa, mas agora, do ponto de vista médico, não infringe nenhum artigo do nosso Código de Ética. Eu posso atender em qualquer hospital, eu posso internar um paciente em qualquer hospital do Brasil, eu não posso querer que o hospital tenha um protocolo meu. Eu vou usar a medicação que o hospital dispõe, certo? E posso atender em qualquer faixa etária. Eu até advogo que as especialidades, eu tenho minha especialidade, eu tenho minha residência médica, eu até advogo que o médico, ele seja antes de tudo um médico. Depois ele faz em seu consultório e em determinados locais as especialidades. No próprio hospital, que exige uma especialidade, né? Digamos, um paciente com uma hemorragia digestiva que não está sendo, vamos dizer assim, acertadamente conduzida. O paciente continua sangrando apesar do que você já fez, aí entra a vez de quê? De um especialista, entra a vez de uma experiência maior, porque isso só vai somar, isso só vai ajudar. Agora, quando você enfrenta uma porta de um hospital, você tem que saber fazer desde um simples parto, que é só não deixar o menino cair no chão, normal, né? Não dizem assim? Que não é, se o menino põe em primeira mão, a coisa muda totalmente. O obstetra está aqui, uma que vai falar, tá certo, sabe bem o que eu estou dizendo, mas se eu estou à porta de um hospital, eu tenho que resolver de uma febre que notoriamente era para ser conduzida em casa ou nos postos de saúde, certo? Porque uma criança vem para aqui com febre, é o sintoma que ela tem, às vezes uma diarreia. E se expõe porque ela vai estar em contato com crianças que têm pneumonias, crianças que têm conjuntivite e outras patologias. Vai passar ali 1 hora, 2 horas, 3 horas até ser atendido no contato com aquela criança. Agora, o médico em si, ele tem que resolver da febre, como a gente diz na linguagem nossa, eu ensino na Universidade de uma pessoa, e eu costumo dizer, você tem que atender da febre a 12 tiros de 12. Tem que tirar dos 30, né? Tem, porque o problema é o país em que nós estamos vivendo. Um hospital que tem uma demanda, não sei, a doutora me corrija, mas em torno de 40 atendimentos por plantão, está tendo 100 e tantos. Então, não tem como, tá certo? Recursos temos, porque desculpem, eu gostaria até de dar um exemplo. Quinta-feira passada, às 5 e pouco, antes das 6 horas da noite, antes das 18 horas, eu recebi um garotinho com a síndrome do choque. Que a gente fala em dengue, clássica dengue hemorrágica, mas esquecemos a síndrome do choque, que é o caso mais grave da dengue, porque leva a óbito rapidamente, né? Inclusive com alterações neurológicas e mais e tal. Eu recebi esse garoto nesse horário, garoto prostrado, demasiado, certo? Comprovadamente com dengue, e a gente conseguiu, antes das 18h30, a gente conseguiu fazer um raio-x com derrame pleural bilateral, fazer um ultrassom. Louvo aqui o colega que não estava mais de plantão e veio de casa fazer essa ultrassom, certo? E eu saí daqui com esse menino encaminhado. Porque o mais difícil na transferência é a vaga. Porque eles só recebem com determinados pré-requisitos, ou seja, tem que ter, no caso de dengue, menos de 30 mil plaquetas, derrame pleural, líquido em cavidade abdominal, certo? E a sintomatologia clássica. E ele tem a vaga. Se você não tiver isso, nem adianta pleitear.
certo? E convenhamos, não é fácil uma transferência numa dengue hemorrágica, você sai com esses quebra-bola daqui para João Pessoa, quando freia os órgãos vão para frente, quando acelera os órgãos vão para trás, quer dizer, são medidas heróicas, mas nós não podemos fugir disso. É o que a doutora diz, vai mandar o menino de volta? Não pode. Na imprensa, né? É um direito delas, obviamente, mas a gente pede também que até a questão de protocolo, que a ouvidoria seja acionada. A ouvidoria não é só para críticas também, são para satisfações. E essa ouvidoria, a gente faz relatórios trimestrais e enviamos para a Secretaria Estadual de Saúde. E lá elas podem nos ajudar em relação à problemática que a população vem exigindo, vem reivindicando. Por isso é a importância da ouvidoria. Em relação ao atendimento médico, ao mau atendimento médico, realmente a direção indica, preconiza a humanização do atendimento, né? Ao bom atendimento do profissional médico, enfermeiro, técnicos, recepcionistas, à direção, aos coordenadores, todos atenderem bem a população. E pelo fato, a conduta médica realmente é médica, é exclusiva do médico, isso nem direção, nem Secretaria de Estado, nem os próprios órgãos de direito não podem entrar na conduta médica, porque é um exercício deles, né? O que ele passar no prontuário lá, ele está assinando, se responsabilizando por sua conduta. Nós, como direção e como administração, não podemos estar entrando nessa conduta. A gente pode orientar, conversar, fazer estudos, né? Está melhorando, mas a conduta é do médico. São a responsabilidade, e também tem as condutas de cada profissional. Em relação a... Acho que era isso. Sim, a questão do médico. Realmente, em relação à questão do médico, da superlotação, existe uma procura, Denis, do hospital, de perfis que não é responsabilidade do hospital. Que isso causa uma superlotação, isso causa um maior atendimento. Nós trabalhamos com uma classificação de Manchester, que é uma padronização de pronto atendimento, que é de todo a rede hospitalar, tanto estadual como dos outros estados do Brasil, né? E essa classificação, ela é clara em relação ao tempo de espera do paciente. A emergência é a prioridade, depois vem a urgência e assim, consequentemente, um paciente que vem com uma dor de cabeça há dias, essa dor de cabeça vai ser tratada aqui no hospital? Não, ela não vai ser tratada. No máximo o que ele pode fazer é tomar uma medicação para aliviar a sua dor. A investigação tem que ser feita por especialistas. Esse especialista ele deve procurar na atenção básica para ele estar sendo encaminhado para um especialista. Igual a gente, quando tem qualquer problema crônico, uma dor crônica, a gente tem que fazer um diagnóstico, né? Tem que estar buscando qual o problema de saúde que a gente tem para ter realmente a cura. O hospital regional ele não interna para apenas fazer diagnóstico, não existe, não temos como internar para fazer diagnóstico da população. Existem pactuações, o SUS existem pactuações para estar dividindo esses setores. E é importante que eu acho que vou me sentar com as secretarias de saúde, não só de Souza, porque o hospital regional é um hospital que atende todos os municípios, inclusive chega até ser 40 municípios, é um grande número, né, de municípios que a gente atende. A gente precisa se sentar com eles para a gente estar vendo esse fluxo de pacientes. Os pacientes também precisam ser orientados pela imprensa, né, em relação aonde eles têm que procurar quando está com a enfermidade, para não chegar apenas denunciar e ficar aquela denúncia por isso mesmo, aquele sensacionalismo, e a população ficar leiga, sem saber os seus direitos e para onde procurar. A senhora mesmo, ou a senhora ou alguém do hospital não se defende na hora que a denúncia está sendo feita? Que eu acho que resolveria 50% do problema. Porque quem está ouvindo o raio e a pessoa que está fazendo o problema, ele forma opinião. Então, se a senhora rebater na mesma hora, não é assim. Não está acontecendo assim no hospital, não. Está acontecendo dessa forma. Eu acho que resolveria pelo menos 50% dessa denúncia acabava. O hospital tem assessoria de imprensa, comunicação. A senhora não vai ter tempo para isso, a senhora toma de conta de um negócio desse tamanho. Mas a senhora deveria ter uma pessoa, que eu acho que o hospital tem condições para isso, de ter esse raio de escuta, escutar todos os programas e na hora... O parto humanizado, independente se ele é um parto normal ou é um parto cesárea, ele tem que ser humanizado, porque a gente está lidando com vidas e com mulheres, e a gestação em si, ela deixa a desejar muito, porque a gente está trabalhando com duas vidas ao mesmo tempo e envolve toda a família. Então, a partir desse momento, a gente já humaniza
o parto. Quanto à escolha, se vai ser um parto normal ou cesárea, o Ministério da Saúde preconiza que a gente faça um parto normal. Por quê? Porque é o ideal para a mulher. A gente está preparado, o nosso organismo normalmente se prepara para um parto normal. O que eu sinto dificuldade, não só aqui, mas ou em Recife, ou em Patos, onde é que eu esteja trabalhando, as mulheres hoje, elas têm medo da dor, elas têm medo do trabalho de parto. E o nome é trabalho de parto, porque dá trabalho parir. Porque a gente começa a sentir dor antes do parto, normalmente uma semana antes a gente já começa a sentir dor, e essa dor vai até o final. É tanto que quando elas terminam o parto, terminam o trabalho de parto, ela faz, ai que alívio. E a cesárea vai vir numa necessidade. A cesárea é necessária. Então, quando a paciente está com sofrimento fetal, quando a paciente não tem progressão do trabalho de parto, aí a gente vai ter que intervir e fazer uma cesárea. O trabalho de parto, a partir do momento que ela está ativo, que é quando a mulher está com 6 centímetros, que é quando o Ministério da Saúde preconiza que ela está em trabalho de parto ativo, a gente interna a paciente e tem que ser acompanhada para ver se a dilatação está a cada 2 horas, para a gente ver se esse BCF, que é o batimento fetal do bebê, está bem. Tudo isso o médico vai intervir. Vai vir e analisar e ver qual é a melhor indicação, se é continuar acompanhando o trabalho de parto ou se é indicar uma cesárea. Então, assim, acho que eu respondi sua pergunta, qual é a melhor indicação e como é que a gente tem que acompanhar essa gestante. O que eu sinto dificuldade, o pré-natal. Nossas pacientes não têm o costume de ir para o pré-natal, elas não têm o costume de fazer um acompanhamento contínuo durante a gestação, que aí o Ministério da Saúde preconiza que a gente tenha no mínimo 6 consultas, e elas querem fazer o quê? Vir na urgência e assar a ultrassom, substituir. Pega a urgência, vem. Vocês já chegam indo porque é o seguinte, se uma paciente já faz o acompanhamento durante a gestação, ela quando chega aqui já traz um protocolo para vocês terem ideia do que aconteceu daquela paciente. Todavia, muitas vezes vocês chegam, no caso, recebem uma paciente, mas não tem um protocolo desse de acompanhamento e vocês ficam sem saber como é que está feito. O Ministério da Saúde, ele libera uma caderneta de pré-natal e nesse pré-natal todas as consultas sendo feitas com enfermeiro ou com médico é anotado. O que é que acontece? Eu recebo paciente com 9 meses de gestação que não fez uma consulta de pré-natal. Então, assim, aí eu pergunto, tá faltando enfermeiro? Não, porque eu não fui, eu não quis. Eu vou pegar uma paciente que nunca fez uma consulta, que eu não tenho um exame e eu tenho que fazer com que ela tenha o melhor parto da melhor forma possível sem ela ter feito nada. A primeira vez que eu tô vendo ela, o contato da urgência é injusto com a gente. Por que é injusto com a gente, médico? Porque eu nunca vi a paciente, eu tenho que tratar ela da melhor forma possível e tenho que fazer com que aquilo venha ser natural. Antigamente todo mundo paria no sítio. Eu não quero parir em casa. Por que eu quero vir para o hospital? Porque aqui eu tenho um médico, porque aqui eu tenho assistência, porque aqui eu tenho tudo que é preciso para o melhor e o meu bem-estar do meu bebê e da mãe. Então, o hospital ainda é o melhor lugar para parir, mas eu preciso que durante os 9 meses que eu esteja grávida, eu precise de um acompanhamento. Só que elas não querem ter esse acompanhamento e querem que a gente descubra em um dia todas as doenças que a gente poderia ter descoberto em 9 meses. No caso dessa paciente de Aparecida que foi eu realmente não acompanhou esse caso? Não, eu não estava aqui no hospital. Eu fui contratada há pouco tempo, eu nem desse caso eu estou sabendo. Então é sério. Agora o governo do Estado, a Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba, dá para manter o hospital diante de uma demanda tão grande ou o hospital necessita de mais recursos para tentar resolver a situação? Diante do planejamento financeiro, diante da média de atendimentos normais, a gente consegue manter o hospital funcionando e com todos os itens de consumo em dia e em boa quantidade para se manter funcionando. Em épocas de surtos epidemiológicos, a Secretaria do Estado da Saúde, eles sempre fazem repasses para compras mais de soro, né? Compras de urgências de soro, de pirona, nalzedron, que são as medicações que mais usamos e precisa de básica, que a gente precisa de grande estoque.
Em relação a isso, a gente, como direção, a gente faz o ofício mandando dados de atendimentos, número de atendimentos à Secretaria do Estado de Saúde, para a gente evitar que falte realmente os insumos adequados para fazer esses atendimentos. Realmente, quando para mim e para a gente aqui, como está o trabalho de vocês, após a abertura da UPA? A abertura da UPA foi de grande importância para a nossa cidade, né? Os atendimentos de pronto atendimento lá nos ajudou bastante em relação a desafogar a procura do hospital em relação à parte do adulto, mas como o Denis e como eu já falei, como os vereadores sabem, a gente não atende só Souza. Nós atendemos a grande região de Souza e os pacientes continuam a vir para a unidade. E muitas vezes acontece do paciente não encontrar médico nas suas unidades de saúde das outras regiões e aqui ser a porta de entrada para eles, infelizmente, para fazer um atendimento que não é do nosso perfil. Mas a gente atende, o paciente não volta, há uma demora no atendimento daqueles que realmente podem esperar e a gente dá prioridade às urgências e emergências, que é de nossa responsabilidade. Doutora Pauliana, já que a senhora disse que as perguntas estavam abertas, eu gostaria de perguntar à senhora, essas críticas que o médico José Célio Figueiredo fez ao hospital que estava sendo perseguido, isso é verdade? Como eu falei, eu tenho um grande respeito por Dr. Zé Célio, um médico de nome na cidade, fez grandes feitos na parte de obstetrícia, é médico da unidade de saúde. A parte pessoal realmente me deixou surpresa, pessoal porque não foi comigo, né? Foi em relação ao hospital e à conjuntura do hospital, a conjuntura política que ele hoje se encontra, ele é pré-candidato a deputado. Realmente, aqui no hospital a gente não detém, a gente não olha a pessoa por cor partidária, a gente atende. Óbvio que não vou ser hipócrita em dizer que as pessoas, quando estão enfermas, elas procuram pessoas para estar ajudando, para dar momentos de acalento. Às vezes procura um amigo, você é amigo de Pauliana, pode falar com ela para me ajudar em relação a isso? Amigo de fulano, pode ajudar? Mas isso é uma cultura da população, porque nós vivemos numa cidade do interior, todo mundo se conhece. Há essa cultura de alguém estar doente, pedir uma oração, pedir uma ajuda, isso é normal. E a gente não faz isso para estar beneficiando a ninguém. Isso não existe em relação à perseguição, até mesmo porque o Hospital Regional é um hospital do governo do Estado. Nós seguimos uma linha de saúde, de políticas de saúde, não de políticas por políticas, e realmente me deixou surpresa a atitude dele, mas respeito. E não tive a oportunidade ainda de conversar, obviamente que vai ter essa conversa, para ele me expor e realmente acontecer. Até confrontado, né, gente? Rebatendo na Câmara, agradecer também os colegas vereadores que vieram aqui, imprensa, funcionário, aproveitando uma vez de novo, a situação em si do hospital. O hospital tem profissionais médicos que dá para a demanda de SUS. Quantos pediatras tem para manter a atenção às crianças no matéria infantil? É suficiente? Existe muitos denúncias na ela, às vezes nem pelo corpo da direção. Falhas humanas, porque nossa cultura, a cultura do povo, principalmente na cidade muito bonita, sabe? Atendem, dão pouca atenção a alguns pacientes. Isso é a realidade, é o que leva mais para as doenças aí. Fui lá, ninguém dá atenção. Às vezes o hospital está pagando uma conta sem dever, porque fatos isolados existem em todo lugar. Quem tem que pagar é quem é pouco, eu acredito. O hospital atendeu uma multidão e, se não fosse esse hospital regional em Souza, como era que nós estávamos passando uma epidemia dessa maneira? Existiam os fatos isolados, existiam, então tem que atuar e tem que punir quem errou. Verdade. Isso é uma realidade. Agora ninguém pode pagar por ninguém, porque é que nem ditado, o crime jamais passará no criminoso. Né? Então, o que a sociedade espera, e em conjunto todos nós, é que puna aqueles que errou, para poder chamar a atenção dos outros. Porque o hospital está atendendo uma multidão aí, nós estamos vendo aí. Souza e a região são 40 cidades, quantas pessoas fazendo? Acontece 1, 2 fatos isolados, em cima de milhares de atendimentos, bota a imagem do hospital toda a perder por falta, por pecado daqueles fatos isolados. Isso é uma realidade. Então, o que a sociedade quer é que punam aqueles que erraram. Exatamente. Para não poder prejudicar a imagem do hospital. Porque o hospital que está fazendo em Souza é caso impressionante, é só acompanhar. Sempre eu digo, vamos no hospital ver a situação. Pensar se Souza tivesse um hospital regional.
Não era que estava, não era que estava. Isso é uma realidade. E outra coisa que eu queria perguntar a Poliana, como ela falou, a demanda diária do hospital. E o hospital, eu acho que a população está precisando saber o que o hospital faz. Quantos atendimentos por mês? O que o hospital faz? Porque nós que acompanhamos de perto, presidente, e você da empresa acompanha, nós sabemos o que o hospital faz. Isso é uma realidade. O hospital está atendendo aí, dá uma volta no hospital, você vê. Tudo operando, fazendo tudo. Aí acontece um fato isolado e dá prejudicando a imagem do hospital. Então temos que punir quem errou. Porque na saúde ela não pode falhar. Vocês são médicos que sabem que se falhar é fatal. Essa pergunta que o vereador fez em relação à questão se tem médico suficiente, eu acho que já está esclarecido isso aí, que não tem. É a realidade que não tem. Porque o médico que está atendendo 135 pessoas é de Souza. Como é que está o paciente? Porque eles já estão preparados para receber pacientes de SUS. Inclusive, um próprio médico do Hospital HU deu uma entrevista antes de ontem na televisão, citando, chamando a atenção do secretário de Saúde do Estado, chamando a atenção do secretário de Saúde de Souza, porque Souza, dos 223 municípios, era a cidade que estava com maior índice de dengue hemorrágica na Paraíba. Agradeço a todos pela presença. Agradeço a todos pela presença. Achei importante esse momento. Espero ter esclarecido as situações. Espero também que tenha ficado claro que o governo do Estado, a direção e a Secretaria do Estado da Saúde conhece, né, o que tem que ser feito, tem planejado, existem burocracias e esse planejamento será executado. E peço compreensão à população que venha à unidade realmente nos estados graves, que realmente seja de perfil de urgência e emergência, procure suas unidades de saúde, façam a prevenção, façam seus pré-natais, né? E procure a unidade hospitalar quando realmente for necessário, para que a gente possa dar o atendimento de qualidade, para evitar essa superlotação, para evitar esse desgaste profissional. E em relação às escalas médicas, nós fazemos de acordo com o dimensionamento prescrito pelo CRM, pelo que a gente preconiza aqui na unidade, né? E acredito que essa superlotação que está causando esse mal-estar e essa falha no que se diz no mau atendimento. A gente transfere através do sistema de regulação. E uma das coisas mais difíceis de se encontrar na questão de transferência é a vaga. Então, quando a gente está encaminhando, a gente encaminha realmente, eles só recebem realmente aqueles pacientes que são indicados. A dengue hemorrágica, não é só a plaquetopenia que define a dengue hemorrágica. Se for a queda de plaquetas, o número de plaquetas baixas, e o paciente estiver bem, tiver condições de ficar na unidade só para reidratar, ele continua na unidade. Foi isso que ele falou. Existem os exames complementares, né? Esses exames complementares que vai identificar se tem algum sangramento. E, bem rapidinho, Paulina, existe essa plaquetopenia, que é abaixo das plaquetas, infelizmente, só existe em Campina Grande e João Pessoa. Só é tratado o sangue, retirado das plaquetas do sangue em João Pessoa e Campina Grande. Aí você me pergunta, às vezes tem paciente que é transferido sem necessidade, e algumas vezes a gente é julgado por isso. Porque chega lá, faz a mesma coisa que está fazendo aqui, hidratação e medicação de urgência, a própria analgésica, antitérmico e tal. E volta para cá depois que as plaquetas voltam. Mas quem vai dar a garantia que essas plaquetas não vão baixar ao ponto desse paciente precisar de plaquetas? A gente fica numa dúvida. Aí se eu manter um paciente desse aqui e ele piorar e não ter plaquetas aqui, transferir com urgência para Campina e João Pessoa e ele chegar ao ponto de rebaixar, piorar e tal. A gente peca pelo excesso. A gente tenta pecar pelo excesso. E é melhor que aconteça isso, porque se isso acontecer lá, existir uma plaquetopenia, ao ponto de ele precisar tomar plaquetas, aqui a gente não tem. Então, às vezes, como eu estou dizendo, muitas vezes a gente é julgado, até pelos médicos lá, porque acha que a gente se antecipa. Exatamente, um tratamento ou um diagnóstico. Mas não, a gente tem um pouco de receio. Principalmente por tudo que está acontecendo aqui. Está acontecendo um surto, principalmente de dengue hemorrágica. A gente nunca tinha visto isso. Faz 5 anos que eu estou aqui em Souza e eu nunca tinha visto o que está acontecendo aqui em Souza. É o que se preocupa mais com a dengue. Há um mês atrás eu tive dengue. Eu, como médico, tive dengue. E assim, é o que eu tento falar em relação à dengue, já que foi o foco principal daqui. A gente tem que bater em cima da prevenção, como disse o vereador Rodolfo aí. A
prevenção é mais importante do que o próprio tratamento, porque a gente está salvando vidas em derramar água onde está acumulada. E o hospital, gente, se você for parar para pensar, eu estava pensando, onde foi que eu adquiri essa dengue, que lá em casa ninguém tem? Talvez eu tenha pego aqui. Porque o mosquito, quando ele surge, ele não surge com dengue. O mosquito, ele é asséptico. Quando ele adquire o vírus por alguém já contaminado, ele transmite para outra pessoa. E onde é que tem mais dengue em Souza, se você for fazer? No Hospital Regional de Souza. Isso é uma coisa óbvia. E talvez alguém tenha transmitido isso. Alguém não, o mosquito transmitido aqui dentro do próprio hospital, já que é o ambiente que eu mais estou. Entendeu? E outra, é bom incentivar o uso do repelente, inclusive no paciente contaminado, já com dengue. O pessoal esquece isso. Para não transmitir. Para o mosquito não adquirir o vírus. Obrigada, viu?